13. Acompanhe a leitura e preste atenção na leitura, tá bom? Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade de Judá morrerá a espada, a fome e a pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Jerusalém será destruída. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então disseram os príncipes ao rei: morra Jeremias, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam em Jerusalém, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque Jeremias não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias. Algumas versões dizem poço, outras cisterna. Já a gente esclarece. Filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, e estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou-lhe, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, o benefício que o Senhor nos fez esta semana, nos concedendo vida e saúde, sustento e trabalho, e agora aqui estamos, Senhor, onde nós podemos Te adorar e Te bendizer, cantar louvores, ouvir a Tua palavra, ter comunhão com os irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido Pai, nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui, e cada um que o Senhor deseja que ouça esta mensagem, a ouvirá aqui e em qualquer lugar onde ela tiver oportunidade de chegar. E nós Te pedimos, Senhor, porque temos visto que até aqui o Senhor tem conduzido todo o culto, tanto nas orações quanto nos hinos, que previamente apontavam para esta mensagem. Nós Te pedimos, Senhor, graça, abra nosso entendimento, Deus, fale conosco, Senhor, exorte-nos, desperte-nos, Pai, console-nos, motive-nos, trabalhe a nossa vida, moa-nos se necessário, Pai, nesta manhã com a Tua palavra, para nós sermos melhor do que quando aqui chegamos. Senhor, trabalhe a vida e a alma de cada pessoa que aqui está. Usa este
que não passa de um vaso de barro, mas que está nas mãos do oleiro, para ser usado para a glória do Senhor mesmo. Esconda-nos atrás da cruz, e que Cristo Jesus, nesta manhã, receba todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome dele clamamos. Amém. Quero destacar o verso 6. Pedir a tua ajuda aí, lendo o versículo na sua Bíblia, eu vou ler novamente. O verso 6. Então, tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Tema da nossa mensagem de hoje de manhã: no fundo do poço. Esse é o nosso tema. No fundo do poço. Meus queridos irmãos e todos que nos assistem agora de manhã, já faz alguns anos que o nosso país vem ladeira abaixo. Infelizmente. Ele não vem bem das pernas. Já faz um certo tempo. É má administração pública. É corrupção por todo lado. É quadrilha no poder federal, estadual, municipal, de vários lugares do nosso país. Desvio de bilhões de reais. Bilhões. E tudo isso trouxe ao nosso país um dos piores patamares de que se tem notícia na história. Mas a causa para um país chegar, não é, numa situação assim dificultosa como estamos vivendo, já desde o ano passado, não é só má administração ou corrupção. O nosso país, meus irmãos, é um país idólatra. É um país idólatra. Se você circular pelas cidades do interior do nosso país, você vai ver que a idolatria impera. Absolutamente. Com poder. Você vê as grandes catedrais, não é, expondo a idolatria de uma maneira gritante. Nosso país, então, é um país idólatra. Você sabe que aquele que cultua um ídolo está de costas viradas para Deus. Infelizmente. Nosso país também tem legislado em favor do pecado. Em favor do pecado. Quando? Quando as autoridades aprovam leis que favorecem a proliferação da força que destrói a família, que destrói a moralidade, que destrói a beleza da vida. E eles têm apoiado abertamente ideologias, como a ideologia de gênero, que será o nosso primeiro assunto na classe de homens domingo que vem, que promulga a promiscuidade e dá vazão a uma série de outras formas grotescas de viver, como, por exemplo, pedofilia, incesto, aceitação na marra do viva a diferença, como a Globo tem tentado impor goela abaixo da gente através das propagandas, por exemplo. Nudez desenfreada, legalização de formas pecaminosas como a prostituição, né? E por aí vai. Então, esse pacote de má administração, de legislação do pecado, tem trazido ao nosso país caos nos dias em que vivemos. E temos vivido dias difíceis. Porque, com certeza, a ira de Deus é derramada sobre vidas que estão vivendo assim, ou um país que está legalizando aquilo que seria ilegalizável. Criando uma palavra nova aí. E sabe, era exatamente assim os dias de Jeremias. Bem diz o servo do Senhor, nada novo debaixo do sol. Nos dias de Jeremias, a nação de Israel estava vivendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Israel tinha virado as costas para Deus, Judá tinha virado as costas para Deus. Estavam legislando e
apoiando o pecado, estavam adorando falsos deuses, e por aí vai. Então, o profeta Jeremias é levantado num momento de caos. E este profeta teve seu ministério que durou 40 anos. Escute bem, 40 anos pregando. 40 anos. Que vai lá desde os dias do rei Josias, que foi o último rei bom de Judá, até o Zedequias, ou seja, de 640 a 586 antes de Cristo. Nesse meio termo, Jeremias pregou 40 anos. Proclamou 40 anos. Jeremias, ele é levantado desde o ventre materno. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus o chamou e o comissionou desde o ventre materno. Mas só aos 13 anos é que esse chamado se torna eficaz. E Jeremias tem um encontro com Deus, e a partir daquela idade, portanto adolescente ainda, e aqui vale um parênteses, para lembrar-nos, pais, de investirmos nos nossos filhos pré-adolescentes e adolescentes. Boa parte de pastores, missionários e grandes servos de Deus conheceram o evangelho nessa idade, foram chamados nessa idade, e desde esta tenra idade estão ao serviço do Senhor. A Giane, por exemplo, foi chamada aos 12 anos, né, gente? Eu converti aos 17. Então é assim mesmo. Então nós temos que valorizar a nossa juventude, nossos adolescentes, investir, porque Deus trabalha, não é? Desde a tenra idade. E Jeremias foi assim, e ele então vai pregar, de 627 a 605, quando Judá, a desencaminhada do Senhor, está sendo ameaçada por invasão. Uma vez que Judá, Israel, tinham virado as costas para Deus, Deus deixou eles escolher os frutos do seu pecado. E Deus levantou uma nação, não é? Aliás, várias, mas especificamente a Babilônia, para, com a vara, não é, da autoridade de Deus, vir e solapar, literalmente, a Israel. E Jeremias, ele vai pregar antes que isso aconteça, de 627 a 605, que são os capítulos de 1 a 39 de Jeremias. Então, do capítulo 1 ao 39, Jeremias está pregando antes que a calamidade venha. Ele está dizendo, olha, se vocês deixarem esse caminho, no versículo de número 2, ele diz assim, virem-se para Deus, porque Jerusalém inevitavelmente será invadida. Não tem mais jeito, o cálice da ira de Deus se encheu. Ou se volta para Deus, ou vai ser destruído com a cidade. Então ele prega primeiro para alertar. Do ano 605 ao ano 586, e no ano 586 Judá é invadida. Então ele prega naquele período, e ele é inclusive vitimado naquele período ali. O ano 586 é o capítulo 38, que nós lemos aí exatamente no ano 586 a.C. Então ele prega durante a invasão. Prega antes para alertar, e durante a invasão para manter o povo com alguma esperança de arrependimento. E do ano 586 ao ano 580, ele prega depois que Jerusalém é invadida e capturada. É nesse período, de 586 a 580, que Lamentações de Jeremias é escrito. É como se Jeremias estivesse assim, ele está caminhando numa rua, lá está a cidade. Ele está caminhando e pregando. Primeiro ele prega para alertar, Jerusalém está lá. O povo não ouve. Aí ele chega de frente de Jerusalém, ele prega para lembrar, eu avisei que ia acontecer. O povo não ouviu. Depois ele passa e olha para trás e vê uma cidade destruída, queimada. E aí ele lamenta. E aí ele escreve o livro de Lamentações. Nos piores dias do seu país, Jeremias é levantado para pregar uma mensagem dura, mas realista, cuja única esperança para o governo era se entregar nas mãos do inimigo. Versículo de número 2 e 3 do capítulo 38 diz assim, olha, a cidade vai ser destruída, será entregue na mão dos babilônicos, então o melhor a fazer é entregar-se, não adianta resistir, porque a coisa não vai resolver, eles vão invadir e vão tomar Jerusalém. Acontece que os governantes, não entenderam a mensagem de Jeremias. Quando Jeremias diz que eles tinham que se entregar na mão do inimigo, o inimigo era levantado por Deus para disciplinar Israel. Então, quando eles se entregassem, eles estavam dizendo, Senhor, nós estamos entregando-nos nas suas mãos disciplinadoras.
Mas eles não entenderam. Disseram, não, Jeremias está louco, esse homem está doido, ele está desanimando o povo, os nossos soldados têm que lutar. E aí não se entregaram. Aqueles dias se tornaram muito difíceis, porque Jerusalém foi varrida, foi destruída, queimada, e isso afetou, claro, Jeremias. Veja que ele está dentro de um calabouço, e quando Jerusalém é destruída, Jeremias está ali no meio da cidade. Claro que afeta ele. Bem como os dias difíceis do nosso país, irmãos, afetam a gente. Ei, acorde. Os dias difíceis que nosso país enfrenta, afetam-me, afetam-te. Inevitavelmente. Nós estamos dentro do país. Afetam diretamente a gente. Você quer ver? Desemprego. Filhos sendo educados por filhos de Belial. Gente, há pessoas sem nenhuma condição de modelo, de ser modelo. Você sabe que professor é modelo. Você sabe que há pessoas que são modelo. Mas a maioria não é modelo de vida. Mas estão educando os seus filhos lá na escola. 6, 7, 8 horas por dia. E estão ensinando tudo aquilo que você não quer que eles aprendam. Não de matemática e português. Isso você sabe. Você consegue acompanhar. Mas o modelo de vida deles, a ideologia deles, eles estão passando para os nossos filhos lá, quando nós não podemos fazer nada. Eles estão ao léu. Então isso afeta a gente. Há alguns que creem em Deus, há alguns que vivem com Deus lá dentro. Mas você sabe que muitos não conhecem Deus. E que o padrão de vida está longe de ser uma vida admirável. Multiplicação de doenças, como a atual febre amarela. O ano passado eu falei aqui do púlpito. Quem não se vacinou, se vacine. E se você não se vacinou, você está atrasadíssimo. Você sabe que essa doença está matando muita gente. Não tem cura. E está espalhada. Aquilo que você ouve aí no noticiário é só a pontinha do iceberg. Agora você sabe por que a febre amarela tem proliferado aqui na nossa região de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo? Você percebeu que isso está concentrado aqui nessa região? Você não acha que isso tem alguma coisa a ver com a tragédia que aconteceu em Mariana? Nos dias que aconteceram aquela tragédia, um pesquisador muito conhecido foi lá fazer uma vistoria na região, e ele conversava com o outro e dizia assim, você está escutando barulho de sapo? O outro disse assim, não. E também não tem mais peixe. Morreu tudo? Quem é que vai comer as larvas dos mosquitos agora? Você sabe que de lá para cá estourou a febre amarela. A culpa não é do macaco. A culpa é do homem. A culpa é do homem. Então afeta a gente, irmãos, aquilo que os governantes ou as grandes autoridades do país decidem e fazem. Jeremias, o profeta de Deus, enfrentou dias difíceis por ser um estandarte da verdade. Ele estava lá no meio, você talvez seja um estandarte da verdade, mas a crise afeta a gente. Ele era um homem de fé, um profeta de Deus em seus dias. Mas veja onde ele foi parar por permanecer fiel ao Senhor em seus dias. Então tomaram a Jeremias e jogaram-no num calabouço. A palavra não é a melhor traduzida aí. A palavra aí melhor traduzida é cisterna. Nem poço é uma forma de poço, mas a palavra ali é cisterna. Eu vou explicar por quê. Então o seu povo, o povo de Jeremias estava sendo destruído por causa da rebelião. A vara de Deus veio por causa da rebelião. Mas Jeremias estava sofrendo por causa da obediência. Por ser fiel, por manter-se firme nos caminhos do Senhor, por pregar a verdade, por anunciar o juízo de Deus. E Jeremias foi parar no fundo de um poço, no fundo de uma cisterna, não é? Por ser um servo fiel. E eu quero pensar nisso então com você hoje de manhã rapidamente. No fundo do poço. Talvez essa seja a sua realidade esses dias. Vamos ver como é que
que isso tem a ver com a gente. Em primeiro lugar, viver dentro da vontade de Deus, às vezes, significa ter que ir parar no fundo do poço. O versículo de 1 a 6 diz que Jeremias pregou o juízo vindouro, e por conta dessa pregação que aconteceu com ele, as pessoas ficaram enfurecidas. O rei, como Pilatos, lavou as mãos, disse: está entregue na mão do povo. E o povo, as autoridades pegaram Jeremias e o lançaram. Aí não foi descendo devagarinho não, com cuidado, viu? Lançaram é jogar mesmo. E é jogar com violência. Jogaram Jeremias no fundo de um poço, de uma cisterna. Você já parou para pensar que viver uma vida digna do nome de Deus nos nossos dias pode nos levar ao fundo de um poço? Você acompanhou por um tempo o pastor Hernandes Dias Lopes pregando na televisão na Rede Bandeirantes? Não assistiu de domingo? Ele está pregando lá ainda? Por que será? Você sabe que uma das revistas deles, que ele trata de assuntos aí variados, e ele prega uma revista de pregação, foi confiscada no final do ano passado pelo Estado, houve uma movimentação, e eles fizeram ele calar com aquela revista lá. Mas ele estava pregando a verdade, semeando a palavra de Deus. Gostaria que você pensasse seriamente nisto. Escute lá, a missão de Deus, o propósito de Deus, o trabalho de Deus, minha vida de dependência e obediência a Deus poderá me levar ao fundo do poço. Não, pastor, mas aí não é. Aí não quero ir para o fundo do poço. Eu quero estar por cima, eu quero estar bem, eu quero estar abençoado, eu quero estar legal. O senhor vem me dizer que viver com Deus agora num dia difícil vai me levar para o fundo do poço? Pois é, eu estou te dizendo exatamente isso. O livro de Jeremias descreve a sua missão. Então, se você ler o profeta Jeremias inteiro, você vai ver que a missão de Jeremias foi descrita aí. E ele começou e terminou. Proclamar o juízo vindouro de Deus. Essa era a missão de Jeremias. Proclamar a mensagem da vinda do juízo de Deus. Essa era a missão de Jeremias. Não é a minha missão e a sua hoje? O que nós pregamos? Que Jesus vem arrebatar a sua igreja. Aleluia. Mas quando ele arrebatar a igreja, o que vai acontecer aqui na terra? O que vai acontecer aqui na terra, meus irmãos? O juízo de Deus. Portanto, a mensagem evangelística que você prega, a mensagem da vinda de Jesus que nós pregamos, também é a mensagem de juízo vindouro. Juízo vindouro. Mas ela, no caso de Jeremias, que é todo o livro, essa mensagem é resumida aqui nos versículos de 1 a 6, especialmente no versículo 3. Diz lá: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomará. Se eu fosse atualizar a mensagem, eu ia dizer assim: este mundo será entregue nas mãos do anticristo e ele o governará. Por pelo menos 3 anos e meio. Infalivelmente. Você não pode evitar. Não pode, nem eu. Isso vai acontecer. É juízo de Deus sobre o mundo. E Jeremias destaca com isso que, primeiro, versículo 3, o cálice da paciência de Deus se encheu. Ele diz assim, não tem o que fazer mais. O cálice da ira de Deus se encheu, ele vai vir. Não há mais o que fazer. Segundo, que Deus prepara o executor da sentença. O versículo 3 ele diz, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia seria o servo que Deus usaria para castigar Israel. Versículo 3, não havia como escapar da sentença. Infalivelmente vai acontecer. Versículo 2, a única esperança de sobrevivência é entregar-se nas mãos do inimigo. Puxa vida, né? Já está difícil. Né? Mas pode piorar? É igual aquele rapaz que falou no YouTube, né? Parece que está ruim aí, melhorou, mas parece que piorou, e agora parece que ficou pior ainda. É exatamente isso que estava acontecendo ali, na linguagem dele, né? Então a única forma de sobrevivência seria entregar-se nas mãos do rei da Babilônia, que na verdade era a vara da disciplina de Deus. E a gente resiste muito a entregar-se à vara da disciplina de Deus. Jeremias cumpre fielmente sua missão. O livro declara isso. Ele foi fiel à ordem de Deus, não é?
que lidera. Mas por causa disso, Jeremias sofreu muito. Oposição, açoites, isolamentos, prisões, intenções de morte. Ele foi rejeitado, perseguido, viveu solitário. Mas ele era um servo de Deus. E quando ele diz assim, gente, vamos se render. Porque ele era rendido a Deus. E ele sabia que o caminho de Deus, por mais difícil que pareça, ainda é o melhor caminho. A grande pergunta que eu me fiz, estudando esse capítulo, realmente eu sou rendido a Deus mesmo nos piores momentos da minha vida? Eu converti com 17 anos, irmãos. A maioria de vocês já sabem disso. Bem no início da juventude, né? Logo minha irmã se casou, era caçula. Depois, pouco tempo depois, meu irmão do meio também se casou. Aí fiquei eu. E nessa época eu morava em Marilândia do Sul. Lá era uma cidade pequena, tinha 6 mil habitantes. Nossa igreja era uma igreja pequena, tinha 35 membros. Nossa mocidade era uma mocidade pequena, tinha 5 jovens. 4 rapazes e uma mulher. E essa mulher, essa moça, já era namorada de um dos rapazes. Então éramos em 3 rapazes solteiros. E Deus me colocou na liderança da igreja, nesse período. Não havia moças na igreja. Mas eu queria casar. Eu queria me casar. Nunca me vi eunuco. Verdade. Nunca me vi. Eu queria. Eu orava a Deus por isso. Agora, com quem? Não tinha outra igreja batista em Marilândia. Não é? Tinha uma igreja presbiteriana. Mas na época a gente não se dava muito bem com os presbiterianos. Eu era muito radical nessa época. Tolice. O que foi que eu fiz? Bem, eu não podia sair aos domingos para ir atrás de ir num outro culto para poder conhecer alguém. E durante a semana era só em outra cidade. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou orar ao Senhor. E o Senhor conhece o desejo do meu coração. E eu não vou deixar o que o Senhor disse para fazer aqui na igreja. Eu sei que o Senhor tem preparado quem o Senhor tem preparado. Realmente eu não vou sair por aí. Creio que o Senhor é suficientemente capaz de trazer a pessoa aqui. Irmãos, do fundo do meu coração eu me rendi na presença de Deus. E se Ele não quisesse dar, que não desse também. Hoje, quando eu olho para minha esposa e meus filhos, né, estou casado aí, esse ano vamos completar 20 anos. 20 anos! Meu Deus do céu! Já se passaram 20 anos. Ó. Então, quando eu olho para trás, hoje, irmãos, eu penso assim, puxa, foi a melhor decisão que eu tomei, entregar, render-me ao Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, aqueles dias foram o meu poço. É verdade. Não foram dias fáceis. Eu chorei mais de uma vez por isso. Muitas vezes. Eu ficava tão angustiado. Mas eu fiz aquilo que tinha votado ao Senhor que ia fazer. E o Senhor foi bom. E hoje, não é, a gente tem o resultado disso daí. Mas foram anos no fundo do poço, posso dizer. Jeremias convidou o povo a fazer isso. Vamos nos render. Vamos nos entregar nas mãos do inimigo. Deus mandou fazer isso. O inimigo está sendo usado por Deus para o nosso bem, apesar de a gente não entender no momento. Mas Deus está usando ele para o nosso bem. Vamos nos entregar aos cuidados de Deus. Melhor sabe Deus fazer por nós do que a gente mesmo. Mas o povo não quis fazer. Resultado, não é? O povo sofreu demasiadamente. Então, por vezes, irmãos, obedecer a Deus significa ir para o fundo do poço. Lembre-se disso. Segundo lugar, no fundo do poço que Deus preparou para o cristão, não tem água, mas também não tem pedra. O que tinha lá dentro daquele calabouço? Lama. Lá dentro não tinha água, não tinha pedra. Se tivesse água, ele morria afogado. Não é? Quantos dias ele ficou lá dentro? Não sei. Alguns dias. E se tivesse pedra? Quando ele foi lançado lá de cima, esborrachava. Então lá dentro tinha o quê? Porque era o poço que Deus tinha preparado. Era a cisterna que Deus tinha preparado.
não é? Havia lama. Era profunda a cisterna. Eu morei no sítio por 17 anos. Precisamente. E mais de uma vez, eu ouvi de vizinhos que morreram por caírem num poço. Na minha época, há 45 anos atrás, não tinha energia elétrica no sítio que morávamos, nem água encanada, era poço. E às vezes nós tínhamos que cavar poço, 25 metros de profundidade. Você sabe o que é 25 metros de profundidade para achar água? Era assim. Então eu ouvi. A diferença básica entre uma cisterna e um poço, é isso aí, pastor, que eu quero entender agora. Muito bem, então vamos lá. Qual é a diferença básica? A diferença básica é que no poço a água brota, de dentro do poço, brota mesmo, como se fosse uma nascente. Porque você encontrou o veio d'água, ela brota, e enche de baixo para cima. Numa cisterna é o contrário. A cisterna não brota água de baixo, ela acumula a água da chuva. Então tem alguns irmãos que naquela crise da água aí fizeram algumas cisternas, né? Mais moderna, claro. E aí acumulam a água das calhas, né? O Ricardo mesmo falou que lá no apartamento deles, lá no prédio, eles têm cisterna. Olha que legal. Na cisterna, a água vem de cima. No poço, a água brota de baixo. Ela somente acumula água na estação chuvosa. Então, esse período da pregação de Jeremias se deu entre maio a outubro, que é uma época de poucas chuvas naquela região. Por isso, a cisterna estava apenas com lama. Com lama. Escute o que eu vou lhe dizer. O chamado de Deus para nós sermos sal da terra e luz do mundo é um chamado de Deus. Para sermos seus instrumentos para a glória dele neste mundo. E o chamado de Deus para sermos crentes e proclamarmos a sua glória neste mundo vai além do fundo de um poço. Escute bem. Vai além do fundo de uma cisterna. Então o fundo da cisterna, o fundo do poço, meus irmãos, não é o fim da linha. Não é o fim da linha. O poço ou a cisterna é só o lugar onde Deus está nos trabalhando para realizações maiores depois. Para realizações maiores. Eu já passei várias vezes pelo fundo do poço. E estou certo que vou passar até o resto da minha vida por outras várias vezes. No último semestre do seminário, literalmente foi um semestre cavando buracos, né, cisternas para lixo. Tipo de cisterna, só que não para acumular água, mas para acumular lixo. Não é? Agora, pior do que ficar cavando aqueles buracos, né, pastor Carlos? É que quando chegou o mês de maio, nós tínhamos que sair lá do seminário no mês de julho e ir para o campo. O pior era cada manhã você ouvir os outros colegas dizendo assim, olha, ontem saiu o nosso convite, está certo, nós vamos para o Mato Grosso. Olha, e na outra semana alguém dizia, olha, nós vamos para o Rio de Janeiro, olha, nós vamos... E nós não tínhamos um convite sequer. E os dias foram passando. Em julho nós tínhamos que desocupar o beco. E ir para onde? Meus irmãos, nós tínhamos que falar com Deus, nós tínhamos que orar a Deus, nós tínhamos que clamar a Deus, e foi o que nós fizemos. Não mandamos currículo, nunca chegou um currículo nosso para essa igreja. Chegou, irmão Roberto? Nunca chegou. Não pedimos auxílio de nenhuma igreja. Não ligamos para nenhum pastor conhecido, dizendo, olha, estou desesperado, preciso ir para algum lugar, ajuda aí. Indica a gente para algum lugar. Mas no tempo de Deus, e foi só lá no finalzinho de maio, começo de junho, que o pastor Benedito, daqui de Campinas, ligou para a gente vir fazer estágio aqui no Jardim Florence. Mas nós estávamos ali, naquele momento, no fundo de um poço, aguardando a vontade de Deus. E sabe, irmãos, muitas outras vezes eu já fui parar no fundo de um poço. É que eu sou meio chato. Eu saio. Das duas uma, você sai ou você morre. Ou confia-se em Deus e anda-se com Deus e busca-se ao Senhor, ou fica se lambendo as feridas e morre com as intoxicações. Você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão, escolher na sua vida de verdade. Agora que você é crente, você pode escolher. Deus às vezes nos leva para o fundo do poço, sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma olaria. Você não sabia disso? Pois eu vou te contar, ué. Deus tem uma olaria, e na olaria dele tem um moinho, onde ele pega os vasos dele de vez em quando, e moe,
moe até virar pó, para depois ele deixar e moldar do jeito que ele deseja. A bênção é que na olaria de Deus o vaso nunca sai para pior. Ele sempre entra e sai para melhor. Para melhor. Então, por vezes, Deus me jogou no fundo de um poço, e tenho certeza que vai jogar outras vezes, para às vezes arrancar o orgulho do nosso coração, a vaidade, a soberba, a autossuficiência, a nossa visão de que somos capazes, a nossa autodependência, as nossas chatices e ignorâncias, os nossos desejos de que tudo tem que ser do nosso jeito, na nossa hora, os nossos pecados pessoais, o nosso estímulo de competitividade. Essa semana a gente estava de folga, né? E aí eu estava um dia lá, os meninos brincando na água ali do mar, e eu estava lá, eu não gosto muito da água, eu gosto de pescar. Eu estava lá, pescador, né, assim, de alma, eu também gosto de pescar peixe. Então eu estava lá sentado, assim, não tinha praia vazia, não tinha ninguém, eu estava lá sentado pescando, na boa, eu estava sentado literalmente, lá, não beliscava nada, não pegava nada, mas estava lá. De repente eu dei uma olhada assim, encostou um outro pescador lá. Irmãos, que miserável homem que eu sou. É verdade. Eu estava bem até ali, sossegado, tranquilo, na boa. Quando encostou o camarada lá, eu levantei, me arrumei, trouxe de volta a isca, ajeitei, lancei de novo e já fiquei de olho no camarada, ver quem quer pegar primeiro. Pelo amor de Deus! Que besteira é essa? Não é? Mas olha como é que a gente é, gente, irmãos. Nós somos assim. Por isso Deus tem que nos levar para o fundo do poço de vez em quando. Para trabalhar a vida da gente, para arrancar essas porcarias, não é? Que existem lá dentro do nosso coração. E às vezes ele tem que moer a gente para isso. Lá não tem água para nos matar, nem pedra para nos destruir. Lá tem lama para nos amparar, para nos manter aquecidos, vivos com esperança enquanto Deus trabalha. Mas lá ficamos sozinhos, somente com Deus. Pastor, onde é esse poço? Eu não sei. Não sei onde é esse poço. Esse poço pode ser o quarto da sua casa. Esse poço pode ser a sala de estar, onde você tem aquele tempo sozinho. Pode ser o templo, você tem que vir no templo para ficar aqui sozinho e se derramar diante de Deus. Pode ser uma montanha, mas pode ser um leito de hospital. Pode ser uma cadeira de rodas. Pode? Pode. O Salmo 69 é um salmo messiânico. Diz assim no versículo 2: Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Para mim, meus irmãos, aquele salmo está falando de Cristo. E para mim, um desses lugares, um desses poços que Jesus esteve, está lá nos Lucas 22, 39 e 44. Que diz assim: saindo Jesus dali, foi para o lugar que costumava, o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que correriam até o chão. E lá está ele, agonizando. Veja, Jesus também passou pelo poço. Olha que coisa interessante. Poço de Deus. E ele sairia dali melhor. Se é que podemos dizer isso, não é? Ele sairia dali para esmagar a cabeça da serpente na cruz, vencer a morte, conquistar a salvação eterna para o crente. Sabe por quê, meu irmão? Porque o poço não é o fim. Nós não vamos morrer no fundo de um poço. O fundo do poço é o lugar de crente que sairá para melhor, para ser usado como um vaso novo, um vaso de honra. Então, para quem está no fundo do poço, talvez você disse assim: sou eu mesmo, pastor. Eu quero dizer para você hoje de manhã, as coisas vão melhorar. E se o meu país pudesse me ouvir agora, eu queria dizer para você, Brasil, o Brasil vai melhorar. Quando as pessoas se voltarem para Deus, quando elas se entregarem nas mãos do Altíssimo. Você que é crente em Cristo Jesus, vai. O desemprego é só por um tempo. A doença é por um tempo. Mesmo que seja incurável, você vai sair daqui um dia para um lugar melhor. O sofrimento é por um tempo, ele vai passar. As tribulações familiares são por um tempo. Jesus vai acalmá-las. Veja,
Jeremias estava no fundo do poço e tinha lama. E a lama que ampara também às vezes dificulta locomover-se. Mas ele era chamado por Deus. No versículo 8 do capítulo 1, Deus diz claramente que Deus chamou Jeremias e deu ele por profeta às nações. Se você quiser e puder ler lá, não é? Comigo, pode voltar sua Bíblia para lá, senão pode ouvir. Diz assim: não tenha medo, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, não tenha medo. Ele era um chamado. Deus lhe disse que livraria. Como Deus diz para nós, que Ele vai cuidar da gente. Jesus não disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Disse ou não disse, gente? Mas talvez você vai dizer assim: pastor, mas Jeremias agora estava no fundo do poço. O senhor não imagina que eu também estou no fundo do poço agora. Eu sei. Eles virão mesmo. Então eu quero lembrar você: fundo do poço não aniquila a promessa de Deus. Fundo de poço não impede os planos de Deus. Fundo de poço não barra a vida do cristão. Às vezes o fundo de poço vem vestido de frustração. Mas uma frustração não tira a promessa de Deus da nossa vida, o cuidado e a presença dEle. Doença não tira o cuidado de Deus da nossa vida. Situações inesperadas, como a perca de um bebê, como aconteceu essa semana, não tiram as promessas de Deus da nossa vida. Surpresas desagradáveis na família, não é? Não tiram as promessas de Deus da nossa vida. Deus disse a Jeremias: não tenha medo, Jeremias, eu sou contigo. Mesmo no fundo de um poço. Porque o poço, Jeremias, é meu. Meu irmão, não tenha medo. Não está fácil. Talvez você está enfrentando um poço lá na sua família, no seu trabalho, enfim. Vai passar, vai mudar, vai melhorar. Nós vamos vencer em Cristo, quer na terra ou quer no céu. Mas em Cristo, a Bíblia diz, somos mais que vencedores. O fundo do poço é só o lugar onde Deus está trabalhando em nós para realizações e feitos maiores. Tua vida não foi escrita a última página ainda. Pelo menos o que você saiba. Então confie no Senhor. Olhe para o alto. Em último lugar, uma hora, Deus manda a corda para nos tirar do fundo do poço. Então, o versículo de número 13 diz bem claro, né? 12 e 13. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos rotos, apodrecidos, nas covas dos seus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Então, Jeremias estava lá no poço. Ele já tinha orado, falado com Deus, tantas coisas lá. O próprio povo dele tinha jogado ele lá dentro. Mas ele estava rendido ao Senhor. Então, um belo dia, de repente, ele olha para o alto assim. Quando ele percebe aquele negócio está bem pertinho dele. E o que ele vê? Ele vê uma corda. Uma corda! E era desse jeito, irmãos, porque a Bíblia diz ali que eram trapos rotos, velhos, né? Que eles foram dando um nó com cordas, misturando. E de repente Jeremias olha para o alto assim, e ele vê aquele negócio vindo na direção dele. E ele escuta uma voz lá do alto que diz assim: Jeremias! Ô Jeremias! Você está aí no fundo do poço, homem? E ele respondeu, obviamente: sim, eu estou aqui, estava meio fraco já, alguns dias sem comer e tal. Então, Jeremias, eu sou Ebed-Meleque. Tua hora chegou, vamos sair do poço. Pega essa corda aí e amarra em você. Eu não vou vender essa corda no final do culto não, viu, irmãos? Porque se fosse em alguns lugares por aí, já ia ter uma cordinha na saída lá, né? Receba a corda de Jeremias. Olha, o pessoal é bom de marketing, hein? Eu garanto para você que todo mundo ia querer comprar uma cordinha aí, hein? Papai, por que eu não pensei? Que mundo podre esse, né, irmãos? Que coisa nojenta o que fazem com a palavra do Senhor. Mas o que Deus fez com Jeremias foi maravilhoso. Então a Bíblia diz que a corda desceu lá. Uma hora a corda desce, irmão, viu? Tenha paciência, tenha paciência. Uma hora ela desce. O mesmo Deus que deixou a gente lá é o dono do poço e também é o dono das pessoas que estendem a corda. Nem sempre nós entendemos o trabalhar de Deus, é por isso que existe fé.
Fé, meus irmãos, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Preste atenção, fatos que não se veem. Muitos querem ver para crer, por isso que compram as cordinhas daí, viu, gente? Porque quer ficar olhando a cordinha lá para poder ver o milagre acontecer. Isso não é bíblico. Nós somos chamados a crer para ver. Cremos em Deus. E aí vemos o que Deus quiser que venha para a nossa vida. Só tinha um jeito de Jeremias sair do poço, por cima, porque por baixo não dava. E por cima ele precisava da ajuda de alguém. Mas de quem? Sendo que o próprio povo dele foi quem jogou ele no buraco. Às vezes há momentos assim na nossa vida. Quando estamos no fundo do poço, que parece que tudo e todos estão contra nós. Fazemos um negócio e na última hora, na hora H, não dá certo. Por uma assinatura, não saiu. Dependemos que o nosso processo no fórum ande para sair o nosso sustento, né, Dani? E o processo trava, o juiz sai de férias. Ah, meu Deus do céu, logo agora. Tomamos um medicamento para um diagnóstico, como disse uma irmã hoje de manhã, eu nem sabia disso, viu, irmã? Aí você toma para um negócio, piora outro. Conserta um e quebra outro. É a síndrome de Jó. Lembra de Jó? E sucedeu um dia. Que dia era? Não sei. Segunda, terça, fevereiro? Não sei. Um dia. Como um dia qualquer pode suceder comigo e com você. Que os filhos de Jó comiam, bebiam na casa do mais novo. Que o quê? Os sabeus invadiram e mataram o que puderam. Pegou fogo no curral, as ovelhas morreram, todos e os cuidadores também. Os caldeus invadiram a criação de camelos, tomaram e mataram os cuidadores. Por fim, um vendaval veio do deserto e derrubou a casa de Jó e matou o restante da sua família. Ficou só ele com a roupa do corpo e a esposa e mais nada. Num dia tinha tudo, no outro dia não tinha nada. Jó, bem-vindo ao fundo do poço. É o dia que parece que tudo ficou contra nós. No céu e na terra. Não é difícil? É difícil. Mas lembre-se, o fundo do poço não é o fim. Uma hora a corda desce. Uma hora a corda desce. Porque o poço, meus irmãos, do crente, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Uma hora a corda de Deus vai descer, você tem que crer, você não pode desistir, você não pode abandonar, você não pode enfraquecer, você não pode deixar o teu povo, você não pode deixar a palavra, você não pode deixar a oração, você não pode deixar Deus, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que ficar firme. Jeremias estava dentro do poço, mas seu coração estava em Deus. Quem o ajudaria? Nós estamos desde o mês de abril do ano passado orando para Deus misericordiosamente nos ajudar, porque temos que pagar em abril agora 600 mil reais para as missões. 300 viriam da casa e 300 temos que tomar emprestado, por um longo prazo. E eu consultei 12 missionários americanos da Mid Missions, que tem 2 milhões de reais na conta para emprestar. Nenhum deles assinou para a gente. Só com um aval americano pode tirar o dinheiro. Em alguns momentos eu disse, Deus, não estou entendendo. Mas quando foi no final do ano passado, numa conferência, Deus levantou um irmãozinho lá de São Simão, que voluntariamente nos procurou e ofereceu ajuda. E esse ano agora ele veio aqui, há 2, 3 semanas atrás, para firmar a ajuda, e o recurso está disponível, no dia 23 de março estará na conta de uma das missões, os 300 mil reais. Falta vender a casa agora. Mas o que me impressionou nisso foi o que ele disse, irmãos. Ele disse assim, pastor, o ano passado meu pai, que já está bem idoso, me chamou e disse assim, preciso conversar com você. Meu pai não faz isso. Ele nunca fez isso comigo. Uma conversa pessoal assim. Aí ele me chamou e falou assim, olha, Zé Márcio, eu não sei quem, não sei quando, não sei como. Mas uma coisa eu sei. Esse dinheiro que você não suou para ganhar, que Deus tem te dado, você tem que ajudar alguém. Aí ele disse assim, pastor, eu na hora eu falei assim, tá bom, pai, vou orar por isso. Mas quem, pai? Não sei. Aí ele falou assim, passou alguns meses, eu ouvi de vocês. Quando eu ouvi de vocês, Deus falou comigo, é eles. É eles. Jeremias estava no poço, irmãos.
O povo dele tinha jogado ele lá. Quem o iria socorrer? Quem Deus iria usar? Versículo 7. Deus levantou Ebed-Meleque. Não é? Quem é Ebed-Meleque? Ebed-Meleque é um etíope negro, eunuco, estrangeiro, quer dizer que não era do povo dele. Alguém que sabe-se lá de onde veio, para onde foi depois também. Um homem desconhecido dos homens, mas um homem conhecido de Deus, porque Deus o levantou para tirar a Jeremias de dentro do poço. Ebed-Meleque foi o bom samaritano que socorreu o moribundo Jeremias. Ó, que fantástica essa história. Deus levanta quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, para nos tirar do fundo do poço que é dele, para a glória dele. E no versículo 7 em diante, eu vou só resumir aqui por causa do nosso tempo, ele ouviu o que fizeram com Jeremias. No versículo 8, ele moveu-se no seu interior e exterior. No versículo 9, ele foi até o rei e falou com o rei corajosamente, dizendo: olha, vocês erraram quando fizeram isso com Jeremias, ele é um profeta de Deus. O Jeremias, o rei, tocado por aquela palavra, disse assim, então, no versículo 10, não é? Você faz com ele o que você quiser, tira ele de lá. Ou seja, o Ebed-Meleque, um estrangeiro etíope que não era do povo de Israel, alcançou favor diante do rei. No versículo 13, ele pegou uns 30 homens que o rei tinha dado para ele, e eles foram lá e jogaram a corda para Jeremias. E eles tiraram, no versículo 13, Jeremias do fundo do poço. Jeremias é tirado, preste atenção, não é solto na rua, ele é levado para o átrio da guarda, que era um local especial dentro do palácio para preservar prisioneiros. Não é? Ou seja, Jeremias ia ser guardado ali, bem guardadinho, porque ele ia comer comida boa, tá? Né? Preservado do mali, das pessoas, até o dia que o servo que Deus levantou, Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e livrasse ele. Meu irmão e minha irmã em Cristo, uma hora a corda de Deus desce para nos tirar do poço. Será que pela fé nós podemos vê-lo na nossa vida? Será que podemos? A corda da restauração espiritual na família. Você tem orado pela salvação da sua família? Continue orando. Uma hora a corda desce, viu? Continue orando. A corda de um novo emprego. Você está desempregado, está clamando, a coisa não anda. Tenha paciência. Espere em Deus. Uma hora vai descer. A corda da restauração de um casamento, da cura de uma doença, do aumento que você precisa e pediu para sustentar a sua família, não é? Aquele financiamento para você conseguir comprar a sua casa, a libertação de um filho drogado ou viciado, não é? A corda da passagem do concurso aí, que você precisa para melhorar a sua situação que não anda boa, a corda da salvação para aqueles que você tem tanto clamado. Irmão, irmã, escute, Hebreus 11:26 diz que quando Moisés foi chamado do Egito, ele ficou firme como vendo o invisível. Então veja o invisível. Deus está olhando para você, mesmo quando parece que não está. Talvez a corda dele já saiu ao seu favor. Note, Jeremias estava no poço, certamente orou muito, falou muito com Deus, Deus certamente falou muito com Jeremias. Jeremias foi tratado, moído, curtido, curado, restaurado, e a corda desceu. Creia, uma hora a corda de Deus desce, não é? Ele tem seus servos para isso que nós nem conhecemos às vezes. E agora eu vou para o finalzinho da mensagem. O que aconteceu com todos nessa história? Vamos fazer um pacotão agora e fechar. Primeiro, o rei Zedequias e o povo que estava com as costas viradas para Deus, você vai ler o capítulo 39, diz que a Babilônia vai invadir, vai furar os olhos de Zedequias, vão arrancar os olhos dele e ele vai ser levado vivo e morto lá na Babilônia. Os empregados e servos do rei Zedequias, não é? O povo que tinha virado as costas para Deus, vão ser tudo capturados e levados como escravos. Vão comer o pão que o diabo amassou. Não quis ir para o poço, vai para o deserto. Não quis ir para o poço com Deus, vai para o deserto sem Deus. Jeremias, ele foi tirado do poço, guardado no salão real. No capítulo 39, quando Nabucodonosor invade, alguém disse para Nabucodonosor que Jeremias era importante. Quem é que disse? Eu não sei. Deus disse através de alguém. Nabucodonosor falou assim, esse homem aí é um profeta de Deus, ele tem que ser cuidado, e bem cuidado. Faça o seguinte, ele vai ficar, ele não vai ser levado.
Devolve ele para o povo, deixa ele pregando aí. Já pensou que coisa boa para o profeta? Os inimigos foram levados, quem não gostava dele foi levado embora, e ele ficou livre para pregar para o povo que ficou, para manter aquela chama viva. E Ebed-Meleque recebeu o cuidado e a proteção especial de Deus, que foi sua garantia, porque Deus disse: Ebed-Meleque confiou em mim. Irmãos, decida em quem você quer confiar. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, afirmou meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Uma hora a corda de Deus vem, mas você tem que crer. Sabe por quê? Porque cisterna pode significar duas coisas. A palavra cisterna pode significar esposa também, sabia? Aquela que dá à luz a vida. Nesse sentido, Sara é um poço para a nação de Israel. Foi dela que Deus formou a nação de Israel, como mulher, como mãe, né? Mas cisterna também pode significar morte. Ou seja, onde uma pessoa vai morrendo lentamente. Decida. Você crê que o poço é de Deus? Você crê que ele não é o fim? Você crê que Deus tem uma corda que uma hora ele lança lá para tirar você de lá depois de ele trabalhar a sua vida? Você crê mesmo? Meus irmãos, a diferença está em quem crê ou não crê. Em quem serve a Deus e quem não serve. Entre o que escolhe o caminho da direita e da esquerda. Deus diz: escolhe esse aqui, ó. Qual é a nossa decisão hoje de manhã? Eu quero decidir com vocês hoje. Me entregar a cada poço que Deus colocar na nossa frente. Ir lá esperar, orar, rendermos-nos a Ele, entregarmos e aguardarmos a corda que Ele vai mandar. Corda da misericórdia, da graça, da bênção e da mudança. Eu vou esperar crendo. Eu quero convidar você a esperar crendo também. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo culto hoje de manhã, pela Tua palavra, pelo desafio que temos de não sermos insistentes no nosso próprio pecado ou na nossa própria vontade, muitas vezes, quando nós queremos não aceitar na nossa vida as dificuldades quando elas vêm. Às vezes nós somos realmente estimulados por esse mundo mal, por essas coisas que nos acontecem, por essas ideologias e teologias não bíblicas, de que poço não é lugar, não é lugar de serventia para nada. Nós somos estimulados a isso, mas nós aprendemos na Tua palavra hoje que o Senhor tem poços, que muitas vezes nele o Senhor trabalha a gente para sairmos pessoas melhores, transformadas, curadas, guardadas. Às vezes um poço é a igreja, Deus, que o Senhor vai falando conosco com as mensagens, e a gente tem que ir melhorando, mudando. Nós não podemos ser crentes esse ano como éramos no ano passado, temos que ser melhores. E às vezes, ó Deus, as circunstâncias são tão difíceis que a gente pensa: quando será o fim da minha vida? Porque deixamos de confiar no invisível. Senhor, nunca vimos com nossos olhos o Senhor, mas o Senhor está aqui. Às vezes nós não vemos a corda do Senhor visivelmente, mas ela vai descer. Eu quero orar pelos meus irmãos e por mim mesmo e por cada pessoa que está nos ouvindo agora de manhã. Senhor, nos ajude, Pai. Realmente nos ajude a confiarmos, a crermos, a jamais perdermos a esperança, a sermos pessoas perseverantes, pessoas que realmente, ó Deus, estão determinadas a viver para o Senhor, custe o que custar, onde for, e a crer que o Senhor faz o melhor, no teu tempo e do seu modo. Por favor, nos ajude a confiarmos em Ti, mesmo quando estivermos no fundo de um poço. Abençoe este povo hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.